Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar da United Healthcare Group. É uma ação que já esteve muito lá em cima e agora está muito cá em baixo. E algumas pessoas perguntaram, principalmente no Discord, perguntaram-me: Luís, o que é que está a passar com esta ação? Eu fui investigar um bocadinho, porque eu só sabia assim algumas coisas por alto. Bora lá ver então o que é que está a passar e se faz sentido ou não olhar para uma ação que está tão baixa que até pode ser uma boa compra. E como sempre pessoal, vocês já sabem, isto não é um aconselhamento financeiro. Eu agradeço imenso o vosso apoio. Todos os investimentos têm risco. Então, United Healthcare Group. Primeiro, aqui a United, aquilo que aconteceu foi, eles mostraram os seus resultados financeiros, sendo que alguns valores ficaram abaixo daquilo que era esperado. E na verdade, eu estive a analisar bem as coisas. Muitos dos resultados que ficaram ligeiramente abaixo não é uma quebra tipo brutal, é uma expectativa que era até mais ou menos realista, mas o não chegar a esses valores não é propriamente uma grande quebra, pode ser um desacelerar. Mas a verdade é que apesar disto, as ações começaram a cair. Mas não começaram a cair só por causa da questão dos resultados, pessoal. Existiram aqui N coisas que, todas juntas, fazem com que o mercado de repente comece a olhar para isto e veja, ok, isto se calhar não é uma ação tão estável neste momento, é uma ação que tem muito para cair e se calhar vou comprá-la mais em baixo. Reparem, resultados não foram os esperados, apesar de não terem sido maus. Já lá vamos. O CEO saiu. Pelo meio, houve uma notícia de que a United estaria a ser investigada por fraude médica. Depois a United veio dizer que tudo aquilo era falso, que eles nunca tinham sido de alguma forma notificados que estavam a ser investigados, porque quer que seja. O CEO antigo, que esteve uns 8 ou 9 anos na United, regressou e vai ganhar 61 milhões ao ano. E pelo meio, muitas notícias de mau profissionalismo, de que internamente estavam a ser passadas ordens para não se dar alguns cuidados às pessoas mais idosas. A verdade é que isto são tudo notícias que no limite não têm nenhum fundamento. Podem ter, mas podem não ter. E tornam este nevoeiro, este burburinho ainda maior. Tudo isto causa aqui alguma instabilidade, principalmente numa empresa que, de um ponto de vista de investimento, é vista como uma boa empresa de dividendos, crescimento aos poucos, mas não é uma empresa tipo de crescimento brutal. E, portanto, se for preciso, a malta sai com facilidade. Eu aproveitei e vi algumas previsões de alguns grandes fundos e bancos e há previsões para todos os níveis, desde os 400 euros, encontrei algumas, 390, 350, até encontrei uma de um banco suíço a 270. Então a discrepância é muito grande, só por aqui se consegue ver que haver um banco que, por exemplo, diz que esta ação vai bater nos 270 e existirem outros bancos que dizem que esta ação vai estar nos 370, 380, 400, estão a ver, de 270 para 400, é uma grande diferença de um ponto de vista percentual. Então dá a ideia que mesmo o mercado não faz a mínima ideia para onde é que esta ação pode ir. Pelo meio, mais ou menos uma dezena de congressistas, em momentos diferentes e mais do que uma vez, compraram ações da United nas últimas semanas. Olhando para outros números, os dividendos continuam a subir e do ano passado para este subiram mais 11%. A empresa está com uma desvalorização de mais ou menos 40% desde o início do ano. Toda a concorrência está a desvalorizar imenso, mas mais ou menos entre os 25% e os 35%. Portanto, 25% e 35%, a United está nos 40%, por isso está a desvalorizar mais do que as outras, mas também não é assim tão mais do que algumas. Mas, quando olhamos para o valor em si, ok, estamos a falar de uma empresa que teve uma ação a 630 e agora está a menos de 300. E então, num espaço de mais ou menos 8, 9, 10 meses, 630, 290 e tal, pessoal, é menos de metade. É um golpe brutal para uma empresa que se vê de um ponto de vista financeiro estável, que oferece um tipo de serviço que vamos continuar a precisar de ter, que é a saúde. Pelo meio, os seus dividendos estão a subir, o seu PE está extremamente baixo, o que demonstra mais ou menos pela sua evolução de que estamos a olhar para uma empresa que está a ser vendida abaixo do normal. E comparando aquilo que a United tem enquanto valores financeiros com outras empresas que tenham mais ou menos os mesmos valores financeiros na área da saúde, olhamos para quanto é que estão a ser negociadas e a United está para aí 20% abaixo da média do setor para aquele volume financeiro. E tudo isto, para mim, vem exatamente destas notícias. Do CEO que sai, do CEO que volta e vai receber 61 milhões, dos maus cuidados de saúde, porque estas notícias podem ser verdadeiras ou não podem, mas causam impacto. E então a verdade é que espera-se uma vez mais uma queda durante o ano 2025. Muitos esperam uma queda nos lucros, outros esperam uma queda na faturação, porque apesar de tudo a United até agora tem sido sempre a subir. Mais faturação, mais lucro, mais dinheiro todos os anos. E agora espera-se que isto abrande. Então a malta saiu
e muitos saíram lá em cima nos 600 e tal, e outros estão aqui nos 300 e a questão é, vale a pena entrar ou não? O que é interessante de ver é que internamente há muita gente na direção a comprar ações, o que normalmente, pessoal, é um sinal de que as pessoas que estão lá dentro estão minimamente confiantes. Ninguém vai comprar ações só para ajudar a empresa, isso não acontece. E se olharmos para vendas, para aquilo que foi faturado, recorde em 2024, 2025 até agora as coisas estão a correr bem. Onde há um problema é na operating margin, 8%. 8%, pessoal, de margem é muito pouco. E aqui os 8% pode ser por N motivos. Às vezes esta percentagem é baixa porque há má gestão, outras vezes é porque eles vendem abaixo da média para ganharem em escala, mas têm uma margem pequenina. Outras vezes é porque o trabalho em si não é bem feito e então perde-se alguma margem. Existe aqui N fatores, eu não consigo saber o porquê deles só terem 8% de margem, mas é baixo até para o próprio setor. Aqui pelo meio, vou só parar 2 minutos, pessoal, porque vocês já sabem, se segues o meu canal tu sabes, os meus vídeos têm patrocínios e é por ter patrocinadores que o meu canal também vai crescendo, eu vou conseguindo fazer estes vídeos porque os patrocínios vão pagando estes vídeos. Agora, os próximos 2 minutos é exatamente um patrocinador que eu já investi em tempos e mostrei aqui no canal e que correu bem. Vou mostrar outra vez, pode fazer sentido para ti, diversificar o teu portfólio. A verdade é que comigo correu bem e com outras pessoas com quem falei, até outros youtubers, correu bastante bem. Bora lá. E então, pessoal, o patrocinador de hoje é a Scramble e a primeira coisa que eu vos posso dizer é, se vocês se inscreverem e utilizarem o meu link, o meu código que está aqui em baixo, vocês ganham logo 10 euros. A partir daí, e se tu segues o meu canal já sabes, a Scramble é uma plataforma P2P. De todos os patrocinadores que eu tive nos últimos tempos, eu posso vos dizer que eu só investi em 2 plataformas, a Scramble foi uma delas, correu bastante bem, pus aqui o meu dinheiro, tive o retorno esperado, levantei o meu dinheiro sem stress. A Scramble é uma das plataformas mais utilizadas em Portugal, mais de 16 milhões já investidos, mais de 31 mil utilizadores e o rendimento médio é de 16%. E aqui estamos a falar, obviamente, de um rendimento médio ao ano. Vocês podem ver neste momento quanto é que está a ser investido nesta rotada. Aquilo que para mim é o mais importante é vocês analisarem quais é que são as empresas nas quais podem investir, sendo que também é muito importante vocês decidirem se vão para o grupo A ou para o grupo B. E qual é que é, principalmente para mim, a grande diferença, pessoal? O grupo B tem, obviamente, mais risco, dá um retorno anual muito, muito grande. A garantia que está aqui é a garantia dos cofundadores. Estamos a falar de alguém que criou uma empresa, vai receber o empréstimo por parte da Scramble e aquilo que deu como garantia são as suas casas e outras coisas por aí fora. Enquanto que aqui no grupo A os pagamentos são regulares e são mensais. No caso da empresa não conseguir pagar, nós estamos na primeira fila para receber e obviamente tem as mesmas garantias. Aqui o que estamos a falar é de um retorno anual que anda mais ou menos a metade, por isso lá está, menos risco, vocês vão recebendo ao longo do tempo os juros, mas também ganham menos de retorno. No grupo B recebem no fim e os retornos são, em teoria, muito maiores. Claro que, como em qualquer outro sítio, aqui há sempre risco. E posso-vos dizer que eu, a primeira vez que experimentei, foi mesmo para experimentar a plataforma e experimentei o grupo A, correu bastante bem. Para terem também aqui uma noção, estamos a falar de uma empresa, a Scramble foi criada em 2020 e foca-se completamente em empresas que precisam de crescer na área do Reino Unido e da Europa continental. Analisem bem as empresas, mas não analisem só aqui. Vejam na internet, analisem bem para onde é que vocês estão a investir. A partir daí, pessoal, se realmente querem uma plataforma P2P, este é o patrocinador do vídeo de hoje. Eu deixo o link em baixo para vocês poderem inscrever. Obviamente eu agradeço. Não te esqueças de uma coisa, 10 euros de bónus se te inscreveres. Esta pode ser, analisa tu, pode ser uma boa plataforma para tu diversificares o teu portfólio, pôr aqui algum dinheiro com um retorno expectável que é bastante grande ao ano. No entanto, se começarmos a fazer contas, o que é que nós encontramos? Encontramos uma empresa que dentro dos valores a que está, deveria estar mais ou menos nos 400, 420, 430 por ação. Claro que não é nos 630 a que esteve em 2024. Isso era um valor muito acima daquilo que a saúde financeira e mesmo a especulação que poderia haver à volta não dá para chegar aos 630. Mas 400 e pouco sim, tendo em conta que está a 290 e tal, então parece, de um ponto de vista de análise técnica, parece realmente uma boa compra. Pode fazer sentido. Aqui a questão é que temos uma empresa que está em queda livre e mesmo que suba só metade da queda que teve, vai subir 20 e tal por cento, 30%, o que quer que seja, e vai ser espetacular.
se acontecer, e estamos a falar de subir muito menos do que aquilo que desceu, por outro lado, estamos a falar de uma área que neste momento não é apelativa de um ponto de vista de investimento. O que é apelativo aqui realmente na United é que os dividendos continuam a subir e muito. Faturam mais, têm mais lucro, os dividendos têm subido. Do ano passado para este subiram 11%. Então aqui, pessoal, depende um bocadinho se isto encaixa na vossa estratégia. Primeiro, se esta área da saúde encaixa na vossa estratégia. E na minha, sinceramente, não encaixa. Não encaixa porquê? Porque eu não domino o suficiente este negócio de prestadores de serviço na área da saúde. Se estivéssemos a falar de tecnológicas na área da saúde, ok, espetacular, vai disparar, vão ganhar cada vez mais, cada vez melhores máquinas, cada vez melhor manipulação genética, cada vez mais inteligência artificial a prever coisas, a ajudar o que quer que seja. Isto é o futuro. Agora, na prestação do serviço em si, eu não domino. E então eu não entro nesta área. Mas, de um ponto de vista de análise técnica, parece realmente ser uma empresa que acabará por dar a volta e vai dar um bom lucro. A questão é que, de um ponto de vista de narrativa, parece-me que os investidores se têm afastado de algumas áreas de negócio. Sendo que uma delas é exatamente esta, a da prestação de serviços de saúde, que é uma fatia interessante, ou muito, muito grande, da United. Por isso, isto resume-se a: se queres olhar para esta empresa só de um ponto de vista de análise técnica, então provavelmente vai existir um momento em que ela dá a volta e tu podes entrar, ficas no verde e a coisa vai correr bem a longo prazo. De um ponto de vista mais de análise fundamental do que é realmente a empresa, pelo menos para mim não faz sentido, não entra no meu portfólio este tipo de produto. E a verdade é que existe demasiado nevoeiro à volta para perceber quando é que isto pode revirar e voltar para cima. Então, eu não entro, mas faz a tua própria análise. Até porque se tu quiseres diversificar o teu portfólio com alguma coisa da área da saúde, a United é uma das maiores em termos de prestação de serviços na área da saúde. No entanto, sinceramente, a longo prazo, parece-me ser uma empresa que vai ter uma valorização interessante, mas eu nem sequer consigo ver quando é que isso será. E parece-me que não será para já. Mas aqui estou enquanto investidor que vai vendo a narrativa política, a narrativa macroeconómica, mas que não domina, obviamente, esta área de negócio. E então, eu, do meu lado, fico afastado. Mas isto foi só para vos dizer o que é que está a acontecer com a United. Tem bons valores, abaixo do esperado, mas bons valores. Por comparação com outras, está a ser vendida em saldo, mas há muito burburinho à volta. A mudança de CEO, obviamente, é importante. Também é importante os congressistas estarem a comprar e também é importante as pessoas internamente estarem a comprar. Isto são dois sinais que para mim são sempre mesmo muito importantes. E por isso, pode fazer sentido para ti. Pessoal, espero ter ajudado. Um abraço. Até à próxima.